Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Eles têm a missão de elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Discutem e aprovam essas leis e são conhecidos como representantes do povo. Estamos falando dos vereadores, figuras essenciais para o desenvolvimento do processo democrático dos municípios. Nosso convidado de hoje se destaca por ser um parlamentar atuante. Ele está no seu segundo mandato e, após a primeira experiência como opositor, tem agora a oportunidade de atuar ao lado do chefe do Executivo na busca por soluções para a nossa cidade. Destaca-se pela participação ativa e, às vezes, marcante. É religioso, pai de família e possui uma série de atributos que você vai conhecer melhor daqui a pouco. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Supercanal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, eu sou a Fernanda Freitas e estou aqui para deixar um abraço para o meu amigo Eugênio, parabenizando-o pelo programa Começo de Conversa, que também é transmitido aqui pela TV Sistec e que a gente está sempre acompanhando, sempre com conteúdos interessantes e que vale a pena ser assistido. Eugênio, um grande abraço para você e para todos os telespectadores do Começo de Conversa. Vai daqui o nosso abraço muito especial para a nossa querida amiga e jornalista, Fernanda Freitas, pela participação. Você também pode aparecer aqui no Começo Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número para você. 033 98899 2831. Ele nasceu em Tombos, Minas Gerais, e com pouco mais de um ano se mudou para Caratinga, onde vive até hoje. É filho de Jovino Lopes da Silva e Célia Maria de Oliveira Silva, e casado com Rauliane Martins de Paula, sendo pai da Ana Karen, do Wender e do Diego Júnior. Formou-se em Direito e é pós-graduado em Direito Público. Escrivão na Polícia Civil de Minas Gerais, foi examinador de trânsito. Ele é vereador pelo segundo mandato consecutivo. Diego de Oliveira Silva é o convidado de hoje do Começo de Conversa. Diego, seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado. Começo de Conversa. Prazer muito grande receber aqui. Eu que agradeço. Quer dizer que você nasceu em Tombos. Rapaz, em Tombos. Meu pai, policial militar, foi destacado para Tombos, onde conheceu minha mãe, terra natal dela, né? E aí, com pouco tempo que estava lá, ele veio novamente transferido, mas naquela ocasião já tinha casado com a minha mãe. Trouxe sua mãe. Trouxe minha mãe e eu também. Já tinha irmãos? Não? Não, ainda não. Eu sou o primogênito. Depois de 4 anos, se eu não me engano, veio a Graziela e depois a Liliane. Então são três filhos. 3 filhos. Mais algum militar além de você e seu pai, não? Algum policial? Da família, meu tio, né? É. Que todo mundo conhecia, o Juversino, meu pai e meu tio gêmeos. Juversino, delegado de polícia. Juversino, E faleceu em 2007, infelizmente, vítima de um AVC. É verdade. Você nasceu... E Tombos? Tem uma relação com Tombos? Volta lá? Se sente caratinguense mesmo? Me sinto caratinguense. Em 2010, graças a Deus, através até do vereador João Angola, me homenageou com o título de cidadão honorário, né? A vida inteira aqui em Caratinga. Mas sempre quando posso, minha mãe tem a família dela e a minha também, lógico, e a gente sempre está indo lá em Tombos. Minha mãe com mais frequência, mas eu quando posso, uma cidadezinha hospitaleira, pequena, muito aconchegante. Você sabe que Tombos certamente tem muitas personalidades importantes que nasceram por lá, mas tem um que é um grande amigo nosso, foi uma figura importante de Caratinga, o Monsenhor Levi. Monsenhor Levi, lembra dele? Monsenhor Levi Figueira, nascido em Tombos. Que bom, hein? Nascido em Tombos. Ele foi reitor aqui do seminário diocesano há muito tempo, era uma pessoa muito querida aí da comunidade. Eu me lembro que ele falava de Tombos aí com muito carinho. Tombos com Carangola, ali perto, né? Isso, pertinho. Pertinho, tudo 20 e poucos quilômetros. Alguém já pertenceu a alguém ali, não? Você sabe se Carangola pertenceu a Tombos? Acredito que possivelmente, não, né, a gente não sabe agora, talvez Tombos, né? Porque é uma cidade menor. É porque Divino também foi Tem ali tudo perto ali, Divino, Carangola, Fervedouro, mais próximo inclusive de Tombos. Você falou do seu tio Juversino, seu pai foi policial e atuou em que área?
Polícia Civil também? Meu pai ficou 21 anos policial militar. Militar. Ele também, junto com o Juversino também foi policial militar, foi da Florestal, do meio ambiente, né? Que a gente fala desse jeito. E depois, com 21 anos, meu pai entendeu de ir para a Polícia Civil, fez o concurso para detetive, passou. Juversino também da mesma forma, foi ser detetive, só que depois ele, pela faculdade, ele se tornou delegado especial, que falava naquela época, era o policial civil que tinha a formação acadêmica em direito, e depois ele fez o concurso público, se tornou delegado de polícia, e meu pai detetive. E a figura de 2 policiais na família, você acha que te incentivou? Com certeza. Seu pai não falou com você assim, não deixa, meu filho, vai fazer uma coisa mais normal, porque a gente faz, né? Na verdade, meu pai queria muito que eu fosse jogador de futebol. Né? Eu lembro assim, que a gente, na escola, participava sempre dos campeonatos, se destacava. Antes dos 18 anos, eu cheguei ainda, porque o Caratinga estava naquela época de ser profissional ainda. Antes dos 18 anos, eu comecei a treinar no Caratinga. Tive a oportunidade de disputar 2 campeonatos mineiros de júnior através do Santa Rita, a gente destacou. Em outras competições aqui em Caratinga, distrital, campeonato regional, principalmente na distrital, eu era o jogador revelação, várias vezes artilheiro, mas assim, o que puxou mais foi a questão da polícia, tanto do meu pai como do meu tio, né, do Dr. Juversino. Então assim, eu me espelhava neles e queria realmente ser policial. Talvez hoje eu podia ter, olhando assim para trás pelo retrovisor, digamos assim, alguns jogadores que se destacam aí, a gente percebe que a gente estava mais ou menos no mesmo nível, quem sabe se fosse optado pela questão de jogador. Mas eu costumo também dizer também, uma das coisas que eu não gostei é que nesse ambiente, eu lembro que eu fui no profissional do Caratinga, só treinando, né? Não me profissionalizei não. Eu ganhei a posição de um colega lá e eles passaram a não conversar comigo, então não é um ambiente muito bom e eu não gostei naquela época. E o ambiente da Câmara não é diferente, não? Não é igual, quer dizer? É parecido? É mais ou menos dessa forma, até porque eu costumo dizer para o pessoal, alguns colegas desse mandato, agora que eu estou no segundo, e eu fiz um paralelo a eles dizendo o seguinte, só, vocês vão perceber que aqui na Câmara é estilo um reality show, vai ter a questão da afinidade, porque querendo ou não, todos nós somos adversários. Nós temos que, né, pela questão ética, estarmos ali enquanto colegas de profissão, representando o povo, temos que ter a harmonia, mas quando vier as eleições, cada um tem que ir atrás do seu eleitor, buscar o seu voto. Então, em alguns momentos, a gente tem as brigas das ideias, mas isso faz parte, é o parlamento. E até para o bom funcionamento do parlamento, é bom que não haja nenhum conluio, quer dizer. Isso. Então, assim, forma-se um grupo e o que vier nós estamos aprovando, nós estamos reprovando. Não pode ser assim, claro. Não pode. Até pela questão da afinidade, às vezes, em termos partidários, né, que sempre vai existir, por mais que alguns colegas tentem dizer que não, mas isso é salutar, na minha opinião, que existe a oposição e existe a bancada de governo, ela é salutar, tem que existir, porque se existisse um só, não seria governo, seria uma tirania, essa é a minha opinião, mas por mais que a gente esteja em bancadas, que a gente esteja em blocos, mas a gente tem que ter a ideia nossa de forma individual. Muito bem. O que te levou para a política, Diego? Também meu pai. Meu pai, eu não vou lembrar a data aqui agora não, mas acredito que ele foi o primeiro suplente na gestão do Hernani, que iniciou-se em 2001. Ele então ficou, porque na época um vereador se afastou para ir para a secretaria, então meu pai ficou 1 ano e meio, se eu não me engano, como vereador. Aí depois o vereador que estava na secretaria, ele retornou e meu pai até depois não conseguiu mais os votos, não só para ser suplente, como também de fato conquistar isso. Então eu quis, vamos dizer assim, agradecer a questão do meu pai e dizer o seguinte, olha, eu acho que eu estou vivendo um momento bom, quem sabe às vezes ser político, e aquilo que meu pai quis fazer, as ideias dele, ser através de mim. Aí na época, em 2008, eu pedi a ele permissão, tenho os meus princípios, graças a Deus. Naquela oportunidade ele quis ainda ser candidato, mas me autorizou, né? Aí eu bati na trave, digamos assim, em 2008 eu fui suplente, era só 10 vereadores aqui em Caratinga. Naquela oportunidade eu fui o 16º mais votado, com 773 votos. Meu pai não teve 100 votos, mas gostou, né? Me respeitou, me permitiu. Seu pai foi candidato junto com você? Foi candidato junto comigo. Quem conhece meu pai sabe o jeito peculiar de ser, jeito sistemático. Ele falou comigo assim, ó, eu vou te autorizar, mas eu também vou ser candidato também. E eu, em momento nenhum, ia falar com ele para não ser. Mas os 100 votos dele te elegeria?
Eu acredito que iriam vir mais, porque teve muitas pessoas, por exemplo, que falaram o seguinte, olha, eu não vou votar nem no Diego nem no Jovino, porque estão brincando, porque os dois candidatos. Então, assim, os votos deles foram de parentes nossos que falaram assim, Diego, eu tenho que votar no seu pai. Eu falei assim, não, eu faço questão de você votar mesmo, porque eu não coloco a política acima de nada, né? Deus acima de tudo e principalmente a família também. E eu não queria que meu pai também se sentisse frustrado. Mas eu acredito que se ele não viesse, naquela oportunidade mesmo em 2008, eu teria sido eleito. É bacana. Você é um cara religioso, né? Evangélico? Isso. De qual igreja? Eu sou da Igreja Metodista, fica ali na Praça Monsenhor Rocha 78, aqui em Caratinga, no centro. Tenho a felicidade de dizer que sou professor da Escola Bíblica Dominical, sou líder de ministério, fiz o curso de evangelista e nós estamos ali para tentar fazer a diferença na sociedade através da palavra do Senhor. Olá, Diego, você é um cara religioso, né? Pertence a um grupo religioso, você já falou que é da Igreja Metodista, é policial, então tem um grupo que pode ser um grupo de apoio. Eu queria saber de você o que representou para você esses dois grupos aí, grupo da igreja e grupo da polícia, na sua eleição para vereador. Mas você vai responder daqui a pouco. Você não sai daí, estamos com uma conversa sensacional aqui com o vereador Diego de Oliveira Silva. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o vereador e escrivão licenciado da Polícia Civil, Diego de Oliveira, convidado muito especial de hoje aqui do nosso Começo de Conversa. Nós temos no primeiro bloco falando sobre a sua eleição e aí da importância que tiveram os grupos Igreja e Polícia Civil. Fala para nós sobre isso. Olha, acho que foi realmente importante, né? É interessante a sua pergunta. Na igreja, eu digo que a gente não precisa de fazer política, até porque eu estou à frente de alguns ministérios e sempre quando tem a campanha eu me afasto totalmente, até o pastor elogia nesse sentido, porque é um lugar que as pessoas já me conhecem. A gente não pode ter um discurso bonito, a gente tem que ter um testemunho de vida. Bacana. E eu, graças a Deus, eu sou atuante na minha igreja, né? E na Polícia Civil também eu acho que não é diferente. Eu estou na polícia, acredito que é um chamado também, Deus me colocou ali para a gente fazer a diferença. Não às vezes da forma que as pessoas entendem, policial é truculento, não. É uma forma até da gente falar do amor de Deus para as pessoas. Já fiz muitos flagrantes de traficantes, de homicidas e outras pessoas mais, que eu os tratei com todo o respeito que tem que ser. Nem por isso deixaram de ser presos, serem conduzidos ao presídio. Mas eu ficava sempre muito feliz que depois, em algum momento, alguém chegava perto de mim, olha, o cara foi preso e elogiou o seu comportamento para com ele. Você o tratou como um ser humano. Você não o desqualificou e isso acho que foi importante até na questão política. Eu sou examinador de trânsito, hoje estou afastado até porque já me licenciei também da polícia, mas mesmo que eu estivesse trabalhando, eu não poderia, porque o regimento interno do Detran, ele proíbe o vereador que tenha mandato eletivo. Então, automaticamente, você tem que afastar. É uma ideia que às vezes o Detran tem de que você, por ser vereador, às vezes a pessoa, na hora que for fazer o exame, ela vai querer uma troca de favores. Então, por questão ética aí, a gente não pode. Mas sempre quando eu estive à frente do trabalho do examinador de trânsito, eu sempre gostei de me colocar no lado do outro, ou seja, perceber que o aluno, de fato, ele treme, ele fica nervoso, é uma situação diferente, né? Às vezes ele sabe conduzir um veículo, ele aprendeu, mas às vezes aquela situação ali de estar o examinador do lado, de ter várias pessoas do lado de fora observando ele. Então o que eu sempre pude fazer para tentar deixar o candidato o mais tranquilo possível, para ele desempenhar aquilo que ele sabe, eu sempre fiz, né? Então, teve pessoas que já elogiou não só por ter passado a pessoa, ter sido aprovada por mim, mas também teve muitas pessoas que me elogiaram tendo sido reprovadas, porque elas diziam o seguinte, olha, Diego, eu percebi que realmente, de fato, eu errei, mas eu tenho que te agradecer pela forma que você conduziu o exame. Foi uma forma respeitosa, você me deixou tranquilo. Eu acho que a gente fazendo aquilo que é a função nossa, a palavra do Senhor fala que a gente tem que amar realmente o próximo, a gente dar bons testemunhos, a gente colhe frutos. E na questão política, eu acho que veio isso. E também tem a questão do agente público, né? O agente público, ele tem sempre que se colocar na situação de prestador de serviço. Com certeza. Né? Do povo que mantém lá. Eu acho bacana isso, porque você sabe que é policial, juiz, tem algumas profissões que o povo, na maioria, tem medo de chegar, né?
porque temos a cara feia demais da conta. O cara acha que para ser respeitado tem que ser bravo, e não tem nada disso, né? Aí vendo você, tem outros policiais lá, que são vários, eu não vou falar nomes, senão eu esqueço de falar da Luzinete, do Marcos Covelho, do Ronaldo, né? Da turma toda. Doutor Consuelo, que é juiz, os doutorandos, o pessoal que é educado, né? Que trata com cortesia todo mundo, mas é firme, muito direito na sua atuação. Família te apoiou para entrar na política? Quero saber mulher, mãe, porque pai eu já sei. Mas mulher costuma achar ruim, irmão, fala, vai não, boa. Rapaz, é um caso interessante. A sua pergunta para o telespectador também saber da história, né? Ela vai me permitir, a minha esposa, a Rauliane, porque eu sempre fui uma pessoa muito caseira de família, né? Casei e sempre quando eu saía da delegacia às 18h30, no máximo 18h45 eu já estava em casa, devido ao trânsito e tal. E na política é uma situação peculiar, diferente, você tem que dar uma atenção ao eleitorado. Então na campanha de 2008 eu saí de casa às 7 horas da manhã e chegava em casa 1h da manhã no outro dia. Eu lembro uma ocasião que a minha esposa estava me esperando e nós fomos lá no São João do Jacutinga, o carro agarrou e meia-noite o líder comunitário daquela ocasião, nós chegamos na casa dele, ele foi pedir a esposa para fazer uma janta pra gente e eu cheguei em casa 1h da manhã. Minha esposa sentada na sala, quase que saiu o divórcio, ela não acreditando, e eu fui explicar, né, e tal. Aí o que eu fiz? De forma estratégica, então em 2008 eu trabalhei com muito afinco, em um determinado momento eu tive que frear, um mês antes da eleição eu tive que dar uma freada, porque isso estava atrapalhando na minha questão conjugal, e eu respeitei minha esposa por isso. Dei uma freada, acredito que se eu tivesse trabalhado com o mesmo afinco que eu estava iniciando, eu poderia ter obtido até mais votos, mas não coloquei a política em primeiro lugar, coloquei a família. E em 2012, nesse percurso de 2008 até 2012, o que eu fiz de forma estratégica? Eu comecei a buscar, a trazer a minha esposa para onde eu ia. Aí ela começou a perceber... Era difícil mesmo, que era muito chato. Não, e Deus é tão maravilhoso que em 2012 eu levei ela no mesmo local daquela ocasião que eu cheguei 1h em casa. E a esposa do líder comunitário falou assim, olha, 4 anos atrás, seu marido estava aqui à meia-noite jantando. Eu falei, você tá vendo? Parecia até coisa combinada, né? Então assim, hoje ela me respeita muito, porque ela percebe que isso faz parte. Às vezes eu saio, ela fala assim, meu bem, você vai demorar? Eu falo, não vou não. Não, mas se demorar eu já sei, porque alguém vai te parar, você vai dar atenção para a pessoa. Então assim, foi formidável essa situação, mas no início foi difícil. Você está no seu segundo mandato. Primeiro você foi oposição o tempo todo. E agora você é líder do governo? Nós trocamos, né? Porque até para ter uma oxigenação, digamos assim, geralmente se muda de 2 em 2 anos. Mas foi líder do governo 2 anos. Então, e tá na situação. O que é mais fácil fazer? Olha, eu acho que é melhor ser governo, embora não tenha, talvez, a mesma aceitação do público, porque às vezes eles acham que a gente está conivente com algumas situações, ou que às vezes a gente esteja sem querer olhar para o povo, porque o que destaca mais, principalmente nas redes sociais, são às vezes as críticas. É o falar mal, né? Isso. Então, eu sempre falei, e não mudo, os meus princípios são os mesmos, independente de quando eu era oposição ou agora enquanto governo. E ainda brinco e falo que a liderança é algo nato. Eu era líder da oposição e nessa gestão eu fui líder de governo. Mas é porque na outra, por questões políticas, partidárias, eu não tinha o acesso. Entendi. Então a gente fazia as críticas porque às vezes a gente não tinha as informações que eram necessárias. Nessa não, eu continuo fazendo as mesmas cobranças, eu continuo fiscalizando, só que eu tenho as informações. Então às vezes você não precisa ir para a mídia fazer um vídeo. Você vai ao prefeito ou às vezes aos secretários, que a gente tem o livre acesso, eles explicam, mostram até a questão das dificuldades, a gente volta para aquela pessoa que solicitou e fala com uma forma muito tranquila, ela se sente satisfeita, mas realmente a gente sofre algumas críticas, algumas pessoas falando assim, poxa, o Diego fazia os vídeos, o Diego fazia isso, fazia aquilo, e hoje o Diego se calou. Não é, eu chamo as pessoas, elas podem vir, até porque é um direito delas, elas podem me fazer qualquer questionamento que eu vou dar as devidas explicações. Você foi um vereador de quando é de oposição, é oposição a qualquer custo, em situação de qualquer forma, ou na oposição você chegou a elogiar alguma vez o trabalho do prefeito e na situação agora você critica se precisar?
Com certeza. Eu acho que a gente tem que ser assim, é salutar. Embora isso sempre vai existir, quem é do governo e quem é da oposição, mas você tem que ter a maturidade. Por exemplo, algumas pessoas na gestão passada, elas me davam algumas informações, ou pelo menos tentavam colocar uma pilha, digamos assim, que faz parte também do processo político. Eu nunca subia na tribuna se eu não tivesse as informações necessárias. E várias vezes, isso está registrado nos anais da Câmara, eu fiz elogios à gestão passada. Porque se tem que elogiar, a gente elogia. Se tem que criticar também da mesma forma. Agora, lógico, e sem nenhuma hipocrisia, se tivermos que fazer críticas à atual gestão, a gente faz pessoalmente. Tá certo. Até porque é papel mesmo de quem está do lado do governo. Quer dizer, vai falar publicamente mal, para quê? Mas é importante que no pé do ouvido a coisa aconteça, né? Nós vamos falar rapidamente da sua atuação como opositor. Você falou aí que está aposentado ou está licenciado na Polícia Civil, não é isso? E rolou conversa, rolou boato que isso seria fruto de uma perseguição política por conta da sua atuação no mandato passado. Se você quiser falar sobre isso, vamos falar no início do terceiro bloco. Você não sai daí, a conversa está boa. Estamos falando aqui com o nosso vereador Diego de Oliveira Silva. A conversa está muito interessante. O terceiro bloco pode ser que pegue fogo. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa para o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o vereador Diego de Oliveira Silva, que é do PSD e está no seu segundo mandato. Diego, você considera que sofreu perseguição política por conta da sua atuação como vereador da oposição? Acredito que sim. Também respeito, porque eu acho que faz parte, né? Eu costumava dizer na tribuna que só leva pedrada a árvore que dá fruto. Então a gente começou a se destacar demais, tanto é que tive o convite para ser candidato a deputado estadual, né, em 2014, tive 4.277 votos e acredito que naquela época eu estava muito em ascensão. Eu era escrivão de polícia em Manhuaçu, fui com o doutor Huerto para lá até para reorganizar de forma administrativa a delegacia, né, porque ele conhecia meu trabalho, já trabalhei com ele em certa ocasião aqui em Caratinga. E em 2015 ele veio para cá ser delegado regional, se eu não me engano, em junho, e dia 1º de julho eu vim também transferido. Naquela ocasião eu percebi que tinha uma movimentação para tornar sem efeito o meu ato, tentei correr atrás, mas não consegui. Em setembro então daquele ano de 2015 eu fui transferido para Inhapim. Acredito que foi algo político, acredito, isso é apenas a minha visão, digamos assim, para a gente não entrar muito no mérito dessa questão, até pela questão ética também. Mas aí, em Inhapim, eu comecei a atuar e tinha algumas reuniões de coisas polêmicas. Na época eu até lembro de um empréstimo que foi feito pelo Poder Executivo no valor de 1,5 milhão, salvo engano, e não estava tendo uma planilha do que aquele dinheiro seria utilizado. Então, naquela época, eu me posicionei dizendo que seria contra, porque, na minha opinião, seria um cheque em branco. E as reuniões começaram a serem marcadas durante o dia, oportunidade que eu estaria em Inhapim. Então, eu conversei com a minha esposa de uma forma muito tranquila, disse, meu bem, eu estou gostando muito da política, e ano que vem já vai ser a campanha eleitoral, em 2016, conversei com ela no finalzinho de 2015, e eu quero continuar na política, é uma forma da gente poder estar ajudando as pessoas. Aí eu resolvi então afastar, mostrei que não estava tendo a compatibilidade em razão das reuniões que estavam sendo marcadas durante o dia, e estou afastado até hoje. Saiu minha publicação no final de janeiro de 2016 e acaba que então que a Câmara hoje está tendo uma economia, porque não paga o meu salário. Eu optei em receber para o policial para mostrar que eu não dependo da política, mas de fato eu gosto de estar à frente. Gosto de ser um vereador, é uma forma, na minha opinião, de fazer diferença na vida das pessoas. Bacana. E você acha que a reunião era marcada, as reuniões eram marcadas durante o dia para poder dificultar mesmo a sua participação? Com certeza, porque as Tinha mais algum vereador com essa dificuldade? Não, era só eu. Aí marcava a reunião, por exemplo, marcou a reunião justamente no dia que foi colocado em votação essa questão do empréstimo. Então eu falei assim, olha, eles vão tentar fazer isso em outras ocasiões. Então o que eu vou fazer? Vou afastar e vou dedicar de forma exclusiva à política. Tá, você trabalhou junto com o doutor Huerto, né? Ele também é policial, são amigos e... Você consegue separar isso para fazer uma avaliação da gestão dele? E que avaliação que você faz?
Olha, consigo perfeitamente. Eu acredito que o Dr. Wellington ele tem sido extremamente técnico. A gente que conhece, que acompanha, por exemplo, ele está vindo de Brasília hoje, porque ele está lá resolvendo a questão das casas populares. Então, assim, é o ofício do prefeito. Ele tem que estar em determinados locais, ele tem que fazer as assinaturas necessárias, ele tem pago em dia o funcionário, mas precisa de estar mais saindo do gabinete. Eu tenho conversado muito isso com ele e ele tem concordado. Nós fizemos até umas visitas há alguns dias. Eu tenho tentado tirá-lo do gabinete, tentar colocar uma pessoa mais da confiança dele para tentar ir gerindo aquilo que possa ser na ausência do prefeito, mas para que ele possa de fato estar dando algumas explicações para o povo. E isso tem que ser no linguajar, vamos dizer assim, tete a tete. Você não pode responder por ele, mas no seu entendimento, você acha que ele vem para a reeleição? Olha, ele tem olhado muito essa questão. Hoje ele não daria uma resposta afirmativa, se sim ou se não. Ele tem que estudar, olhar, porque a gente tem comentado com ele, as pessoas do grupo, que ele tem colocado a casa em dia. Às vezes as pessoas não têm percebido isso e a gente também respeita. Tem gente que faz algumas críticas, que dia que o prefeito vai tomar posse? Só quando a gente vai filosofar, a gente percebe que essas pessoas são de grupos que foram opositores, né? Então o discurso é esse mesmo, a gente respeita. Nada que né? fizer tá bom. Em outros também, quando a gente começa a divulgar algumas ações, aí as pessoas falam, olha, eu não sabia disso, eu tinha uma outra visão. Então eu acho que é necessário o Dr. Wellington se envolver nesse sentido de estar dando uma explicação às pessoas, de estar saindo mais e mostrando o que foi feito. Por exemplo, hoje a inadimplência do governo do estado de Minas Gerais com a prefeitura de Caratinga já ultrapassa os 33 milhões. É muito dinheiro. E na gestão passada não teve isso. E mesmo com essas dificuldades, o Dr. Wellington tem feito algumas coisas que de fato tem melhorado a qualidade de vida das pessoas. Eu até já comentei aqui no programa sobre isso, essa questão de a maioria dos municípios brasileiros estarem passando por sérios problemas financeiros, os de Minas Gerais com sérios problemas de repasse do governo de Minas, que não tem repassado, e Caratinga teve por várias gestões assim, situações de atraso de pagamento do funcionário público que geram um problema no mercado, um problema complicado e que o Dr. Wellington tem conseguido manter em dia. Então, assim, o Beabá está conseguindo fazer sem ter dinheiro, quer dizer, com recurso por aqui mesmo e com imposto. Então, tem que tirar o chapéu para ele, porque realmente, assim, você viveu uma situação que o funcionário público não recebe, o impacto dele na sociedade toda é muito grande, né? Você vai impactar no comércio, no consumo, um monte de coisa. Mas é isso mesmo. E você por falar em Minas Gerais, o governo Zema, o que você acha? Como é que está esse comecinho aí? Olha, acho que é muito cedo assim para a gente fazer uma avaliação, né? Mas eu acredito e espero e torço, e não pode ser diferente, que ele faça a melhor gestão. Né? Por exemplo, eu sou policial, recebo como policial como havia dito, então eu estou recebendo atrasado e estou recebendo parcelado meu 13º. Existe a possibilidade que no mês que vem já pague o restante das parcelas, né? Então, assim, só que eu não posso atribuir culpa ao governo que está agora. Então, ele está pegando uma gestão, o Estado, vamos dizer assim, muitos têm dito que está quebrado, mas assim, a gente quer acreditar, até porque o Zema, ele é um empreendedor, ele é uma pessoa que sabe administrar, e eu acredito que ele vai trazer esse conhecimento para a gestão pública e tentar fazer o melhor. Os discursos que ele tem feito, eu tenho ficado assim muito otimista e torço para que dê certo. Por falar em discurso, e os 100 dias do Bolsonaro? Eu estou falando em discurso porque eu te falo, o Bolsonaro às vezes lembra a Dilma, né? Se você esquecer ideologia, mas a Dilma era acusada de falar bobagem sem parar, né? O Bolsonaro também parece que fala muito, né? Ele fala algumas coisas que depois ele tem que voltar atrás, né? Eu acho que o gestor, na verdade político de uma forma geral, né? Ele não pode às vezes ser o que ele é naturalmente. Não que ele vai colocar uma máscara, mas ele tem que ter cuidado na hora de falar, porque às vezes uma fala de um presidente, ela repercute, inclusive a nível internacional.
Por exemplo, a questão dele ter interferido na questão da Petrobras, olha só, naquele mesmo dia ou no outro, se eu não me engano, mais de 30 bilhões que perderam. Mas isso eu acho que foi uma coisa boa também, porque muitos dos eleitores deles, até a questão dos caminhoneiros, cobravam isso dele. Então ele tentou fazer aquilo que o povo queria. Então ele está mostrando o quê? Às vezes eu não posso fazer aquilo que eles acham que eu tenho que fazer. Então ele fez algo, repercutiu e hoje então ele voltou atrás e já está com um discurso que não vai mexer mais na questão da Petrobras, dando a ela autonomia. Existe outro discurso que ele está fazendo também, que eu concordo, ele tem que se policiar nesse sentido. A vantagem, mas tem uma vantagem, porque ele também, do jeito que ele fala a besteira, ele volta e desfaz aquilo numa facilidade danada. Então, assim, porque tem presidente que é cabeça dura, né? O Temer era um cabeça dura, por exemplo, falava, ficava mantendo aquele negócio da vida. Acho que o Bolsonaro fala de tarde, de manhã cedo, já fala, não. Eu acho que o gestor, isso a gente tem que elogiar, tem que ter maturidade. A pessoa não entende de tudo. Às vezes a pessoa quer cobrar de um presidente, quer cobrar de um prefeito, que ele tenha conhecimento de tudo. Você vai no Poder Judiciário, o juiz não entende tudo. Tanto é que as partes, tanto o advogado de defesa como o promotor, que seria o advogado de acusação, ele tem que passar ao juiz a determinada lei. Olha, eu quero que Vossa Excelência inocente o meu cliente, porque existe amparo, existe jurisprudência. Ou ele informa. Então, um presidente, ele tem que ser assessorado, tanto pelos ministérios, através dos seus ministros, como também de assessores. E às vezes ele vai falar algo que não condiz ou que não era o momento adequado de falar, mas ele tem que ter a humildade necessária de voltar a pedir desculpa e mudar o discurso. Muito bem, nosso tempo está acabando, vou ter que fazer uma pergunta rapidinha aqui. Você foi reeleito e teve menos votos na reeleição e há uma tendência clara do eleitor a querer mudanças, né? Você está animado para mais um mandato, para mais uma eleição? Olha, eu fico muito tranquilo nisso, né? A gente sabe da dificuldade. Em nível municipal, a reeleição ela é muito difícil, mais do que a nível estadual e federal, a gente tem essa visão. Mas eu, como não dependo da política, mas gosto, eu acredito que o dia que eu não estiver mais vai ser permissão do Senhor. Então, se eu, porventura, não for reeleito, minha vida vai continuar do mesmo jeito, sem hipocrisia, vou ficar triste, mas se eu puder, eu vou fazer de tudo para tentar alcançar a reeleição, que, na minha opinião, acho que seria necessário. E com a vantagem de não ter como profissão a política, né? Isso, com certeza. Você tem uma profissão, eu acredito que eu fui um dos vereadores menos votados, mas eu ando de cabeça erguida. Eu não fiz promessa para ninguém e, infelizmente, o jogo político, o eleitor, às vezes ele é conquistado no voto porque as pessoas falam aquilo que ele quer ouvir. E eu não, eu falo aquilo que necessariamente ele tem que ouvir, sob pena de continuar na política ou não, mas sempre de cabeça erguida, deitando no travesseiro e dormindo no som dos justos. Bacana. Diego, o nosso tempo está mais que estourado, mas você tem um minuto aí para suas considerações finais. Vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, Super Canal TV, TV Sistec, para os nossos internautas. Olha, eu quero agradecer a participação, aquelas pessoas que nos assistem, eu quero também agradecer, me colocar à disposição. No jogo político a gente vê algumas críticas e a gente respeita, mas eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui para legislar tão somente por aquelas pessoas que votaram em mim. Eu quero me colocar à disposição de todos. Eu tenho feito várias reuniões, tenho fiscalizado, tenho feito as críticas quanto necessárias, tenho ajudado também o Poder Executivo em alguns momentos que a gente entende até que não dá voto, mas eu quero, acima de tudo, dizer que eu estou à disposição. Ah, o Diego fala isso, o Diego fala aquilo. A você que tem alguma dúvida, me procure, estou à disposição, pode me ligar, a gente marca no gabinete, estou à disposição de todas as pessoas. O intuito maior é fazer a diferença, não colocando o voto acima de tudo, mas colocando os meus princípios que a gente não vai abrir mão deles. Então a gente está aí à disposição para fazer o papel do vereador de legislar, fiscalizar, mas entendendo que tem que ter qualificação para isso, porque quem ganha vai ser realmente a sociedade. Que a gente possa ter o discernimento de votar não porque gosta de alguém, mas é porque realmente a pessoa vai ser nosso representante. Show de bola. Diego, muito obrigado, amigo. Bacana demais a entrevista. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Começo de conversa vai ficando por aqui. Obrigado ao Diego pela presença, pela participação. Um forte abraço a todos. Obrigado pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser.